Visão geral. Qual a finalidade de estarmos na Terra? Despertar todos os potenciais que existem em nós e conquistar a felicidade plena, pela comunhão com o próprio Deus que existe em nós e de onde viemos. Evolução é passagem dos potenciais latentes para poderes ativos. A matéria evolui, o espírito desperta. Levamos conosco a essência divina em potencial a ser despertada. Energia e matéria são apenas graus diferentes das vibrações. Início da evolução da mônada. Existe um potencial latente em nós? São os atributos da divindade que existem em nosso íntimo e só conseguimos despertá-lo através das restrições da matéria, ou seja, das dificuldades. O meio material impõe grande resistência para que nosso ser possa vencê-la, através da força de vontade, da persistência e luta continuada, e com isso conquistar mais conforto e satisfação, o bem de estar e de viver. Existe um princípio diretor orientando os minerais, que dirige as massas dos reinos minerais e os orienta. São as entidades espirituais ou elementais que exercem a sua ação sobre os grupos. O mineral, tanto quanto a futura planta arrancada, separada do seu meio, da Mãe Terra, morre. E seu princípio inteligente é dirigido, transportado para outro ponto pelos espíritos da natureza. Tudo se encadeia na evolução. Existe uma direção dada por seres mais evoluídos que conhecem a destinação da humanidade. Em cada etapa desenvolvemos algo que é parte de nós atualmente. Há inúmeras formas de seres elementais. Porém, os mais comuns são os relacionados com os 4 elementos da natureza, aqui na Terra: os silfos, elementais do ar, salamandras, elementais do fogo, gnomos, elementais da terra, e ondinas, elementais da água. Não possuem consciência própria, são dominados por instintos e sentem grande inclinação pelos homens. Quem são aqueles querubins iluminados? Pergunta Roger a Hermes. Seriam anjos iluminados de esferas superiores ao ambiente em que estávamos? Hermes sorriu e disse: Boa pergunta, meu irmão. Mas irás te impressionar em saber que tu és um espírito muito mais evoluído que aqueles querubins que encontraram os nossos trabalhos. Na verdade, eles estão no começo do processo da evolução. Eles são elementais, espíritos que estão processando sua evolução ainda fora do mundo hominal. Reino mineral, a força do egoísmo. A cristolografia mostra o princípio diretor e organizador, arrumando formas complexas, segundo planos de simetria e harmonia. São as sociedades moleculares. Temos como exemplo disso os cristais de água. A força de atração do princípio inteligente atrai e reúne elementos através do seu magnetismo. É a força do egoísmo aprendendo a agir. O princípio inteligente, incipiente ainda, interpenetra as partes do mineral através de uma rede filamentosa eletromagnética, atuando através da agregação. Quando há divisão da massa mineral, o conjunto do psiquismo diretor se subdivide. Reino elemental A, entre os minerais e vegetais. O futuro espírito individual, quando ainda na fase mineral, não é individualizado, porém já desenvolve a sensação, por exemplo, de irritabilidade. O psiquismo diretor, ininterruptamente e por um período de tempo elevado, se internaliza na matéria, nas várias espécimes minerais, até que começa a atingir alguma forma, como nos cristais, a mais aprimorada,
quando depois já começa a passar para o plano elemental A, ou seja, na interface extramaterial entre o mineral e o vegetal. Reino vegetal, o grito das plantas. As internalizações materiais continuam constantes, ininterruptas e de menor duração agora, no reino vegetal do que no reino mineral, porém de maiores progressividade. Não há consciência ainda, apenas sensação. A reprodução só vai aparecer agora no reino vegetal. Pólipos, cisparidade. Folhas e raízes se estendem por várias direções. Tropismo, já passamos a atuar no espaço circundante. As necessidades de nutriente do sol, da Mãe Terra, despertam na centelha divina a busca da sua satisfação. Reino vegetal, plantas sensitivas. Nas etapas mais adiantadas, as plantas já são mais sensitivas, arruda. Outras já possuem células digestivas, plantas carnívoras. O psiquismo interior começa, por assim dizer, a se explodir para fora, requisitando instrumentos de ataque e defesa decorrentes da necessidade de vencer as restrições da matéria. Reino vegetal, frutos e sementes. O fruto já é seu produto, já produz algo, com vista à utilidade dos animais e dos homens. O fruto verde, não maduro, se confunde com a vegetação e o fruto colorido, maduro, realça-se para chamar a atenção. Seu perfume, estética, seu ardil de levar a semente que está escondida no fruto demonstra os planos superiores, projetando e coordenando o processo. As forças da natureza não operam cegamente e nem ao acaso. Já abandonam a semente pelo ar para sua disseminação. Frutos e similaridade nos órgãos. Uma fatia de cenoura parece um olho humano, fortalece a circulação sanguínea e o funcionamento dos olhos. Um tomate tem 4 câmaras e é vermelho. E, de fato, é um puro alimento para o coração e para a circulação sanguínea. A uva assemelha-se a uma célula sanguínea e são também um alimento profundamente vitalizador para o coração e o sangue. Uma noz parece um pequeno cérebro, com hemisférios esquerdo e direito, cerebelos superiores e inferiores. Até as rugras e folhos de uma noz são semelhantes ao neocórtex, e as nozes ajudam a desenvolver mais de 3 dúzias de neurotransmissores para o funcionamento do cérebro. Os feijões curam e ajudam a manter a função renal, e sim, são exatamente idênticos aos rins humanos. O aipo, o bok choy, o ruibarbo e outros são idênticos aos ossos, e os ossos são compostos por 23% de sódio, e esses alimentos têm exatamente 23% de sódio. Gelas, abacates e peras ajudam a saúde e o funcionamento do ventre e do cérvix feminino. Eles são parecidos com estes órgãos e quando uma mulher come um abacate por semana, equilibra os hormônios. Não acumula gordura indesejada na gravidez e previne cânceres cervicais e demora exatamente 9 meses para se cultivar um abacate da flor à fruta. Figos estão cheios de sementes e estão pendurados aos pares quando crescem,
Os figos aumentam a mobilidade e aumentam o número de esperma masculino, assim como ajudam a combater a esterilidade masculina. As batatas doces são idênticas aos pâncreas e, de fato, equilibram o índice glicêmico de diabéticos. Azeitonas ajudam a saúde e funcionamento dos ovários. Toranjas, laranjas e outros cítricos assemelham-se a glândulas mamárias femininas e realmente ajudam a saúde das mamas e a circulação linfática, dentro e fora das mamas. As cebolas parecem células do corpo e ajudam a limpar materiais excedentes de todas as células corporais e até produzem lágrimas que lavam as camadas epiteliais dos olhos. Reino elemental B, vegetais e animais. Os elementais que se situam entre os vegetais e os animais, gnomos, ondinas, silfos, salamandras, são agentes inconscientes da natureza na manutenção do reino vegetal, em constante trabalho construindo células, guiando o organismo, modelando formas, frutos e flores. É Deus, nós e nosso Deus, manifestando-se em múltiplas formas. O ser vai armazenando o resultado das experiências que adquiriu em seu subconsciente. Não há solução de continuidade no processo evolutivo. Passamos por todas as etapas, formas físicas, reinos e astrais, elementais, aprendendo a cuidar da natureza, Mãe Terra, de forma útil e harmoniosa. Reino animal. Após as experiências no seio das águas, placenta, o ser sai pelos charcos e atinge a terra firme. Depois sobe aos ares, lutando sempre contra as restrições da matéria. As faculdades vão se aprimorando, parecendo confusas a princípio, porém estão todas logicamente encadeadas, se concentrando em órgãos especializados com funções específicas. O ser vai plasmando o seu próprio organismo e os órgãos adequados à sua manifestação, puxando sempre do modelo astral pré-existente, conforme sua necessidade e possibilidade. Chamamos isso de amadurecimento. Reino animal, órgãos e sentidos. O tato nasce pelo estágio nas células nucleadas, em seus impulsos ameboides. A visão pela sensibilidade do plasma nos flagelados monocelulares expostos ao sol. O olfato inicia nos animais aquáticos por excitação do ambiente em que vive. O gosto nas plantas, armadas de pelos viscosos, destilando sucos digestivos. O sexo aparece nas algas marinhas com células masculinas e femininas, atraindo-as com o esboço de epiderme sensível. Circulação, digestão, reprodução e bombeamento do coração. A inteligência disciplina as células segundo o molde pré-existente. Reino animal, órgãos e característica. A fidelidade é desenvolvida no cão, cavalo. A astúcia é desenvolvida nos felinos. A intuição no cão, que parece um enorme nariz. A vaca, um enorme mamilo. A girafa, um enorme pescoço. Tamanduá, uma enorme língua. As teias de aranha são armadilhas. A sociedade, como as abelhas, formigas. O ninho mostra a ternura da mãe. O João de Barro, o castor, são construtores, fazem diques. Há solução de continuidade na evolução anímica? Da sensação física parte-se para as percepções espirituais. Do automatismo dos instintos ao desabrochar da razão pela inteligência. Do impulso das paixões e emoções desgovernadas para o amor sublime e desinteressado. Pelo mecanismo das ações reflexas, manifestaram-se os instintos. Da reação instintiva dos animais,
a ação consciente do homem. Os desejos egoístas do homem primitivo, a vontade profunda do homem espiritualizado. Os moluscos já apresentam um obtuso sistema nervoso e sentidos imperfeitos. Os crustáceos já apresentam um sistema nervoso ganglionar, visão, audição e olfato. Os peixes já têm um pequeno cérebro e uma medula espinal, as primeiras vértebras e alguns sentidos. Os anfíbios e répteis passam de geração ovípara para vivípara e já têm ossatura endurecida. Os marsupiais, mamíferos inferiores, apresentam um encéfalo simples e vai se desenvolver depois para a divisão em lóbulos. Os macacos e o homem já têm todos os órgãos sensoriais desenvolvidos. A cadeia evolutiva. Nas inúmeras fases de transições, os reinos elementais preparam a entrada em novas fases. Da luta pela sobrevivência e do esforço para a preservação surgem as primeiras manifestações da inteligência, instintos. Não está consciente de si, não tem raciocínio e nem liberdade. A cadeia evolutiva de Darwin mostra a sucessão das espécies cada vez mais aprimoradas, porém, esqueceu de mencionar o inquilino residente que aciona a evolução das espécies pelo despertar da sua consciência. Automatizam-se os processos. Através da repetição dos atos, automatizam-se os processos, as funções, decorrendo na especialização dos órgãos para a manutenção do organismo, para servir de instrumento apto ao despertamento da centelha divina residente. Os instintos são as provas mais contundentes das conquistas adquiridas em milhões de anos pela alma grupal. O instinto é a forma mais baixa em que se manifesta a alma. O instinto resulta das sensações que, sob o princípio espiritual, determinam as emoções de prazer ou de dor. O ser procura as sensações de prazer e foge das sensações de dor. Com isto, determina os atos instintivos. Há solução de continuidade na evolução? O reflexo condicionado, isto é, o instinto que age automaticamente protegendo o ser, foge ou ataca. É uma herança psíquica proveniente de antepassados. Cada grupo de seres animais tem a sua estrutura característica peculiar, quase idêntica para cada grupo, e, consequentemente, com as mesmas ações e reações. Portanto, o ser modificado, através das experiências, passa a habitar gradativamente corpos mais aptos, evoluídos para a sua manifestação. Essa é a gênese do instinto naturais primitivos. O ser adapta-se ao seu organismo e sente dificuldade quando muda de organismo. Exemplo: imagine um ser rastejante que tem que passar a voar. É indispensável que o princípio inteligente passasse por toda essa sucessiva trama de experiência a fim de fixar-se em si, em seu subconsciente. As leis de Deus que regem o mundo e que estavam latentes em si. O fluido vital é uma das várias manifestações da energia cósmica. É o agente que interliga e integra todas as coisas. Interpenetra tudo e a tudo contém. Na natureza, vivemos respirando e nadando nele. Agente de agregação da matéria e energia através do comando de um agente diretor que atua magneticamente. Sua ausência ou seu excesso criam disfunção no organismo físico. Perispírito. O termo criado pela ciência para a psicologia é modelador, organizador, bioplasmático. Termo apropriado, pois demonstra bem uma de suas funções, ou seja, o modelo previamente existente em que o organismo humano
irá se moldar o projeto, onde a matéria física irá se agregar sobre a atração eletromagnética do ser pensante e residente. Como isso funciona? A centelha divina, este pedaço de Deus que vive em nós, tem em si toda a perfeição de Deus em forma latente. Através das necessidades, ou ser, desperta os potenciais latentes, transformando-os em poderes ativos. O despertar é gradativo, variando na velocidade da intenção do agente. Através das restrições da forma, o ser residente em nós tem obstáculos a vencer. Como isto vai acionando mecanismos internos que vão disponibilizando recursos para a sua atuação, pois o homem propõe e Deus dispõe. Todos os modelos das infinitas formas, desde a que já utilizávamos, bem como das que iremos ainda utilizar, estão em nós mesmos. Umas já sedimentadas em nosso subconsciente, e outras esboçadas em nosso superconsciente, para serem vivenciadas ainda. A necessidade é amiga do homem. Conforme desejamos coisas novas, atraímos novos esboços, modelos para o nosso cotidiano. Nossa transformação, transmutação, como diziam os antigos alquimistas, é constante, ininterrupta e acelerada ou retardada em função do nosso interesse, decisão, escolha ou persistência. Despertamento do ser. No reino mineral, como parte ainda do útero da Mãe Terra, não tínhamos forma, éramos como que o arcabouço ósseo da terra. No reino vegetal, já saímos da Mãe Terra, porém, ainda mantínhamos-nos ligados a ela pelo cordão umbilical das raízes e caule, recebendo dela os nutrientes e já fomos aprendendo a sensação e sensibilidade. No reino animal, já houve o corte do cordão e começamos a agir independentes e assimilando os princípios das leis que governam a natureza, os quais fomos automatizando em nossos instintos. No reino humano, vimos que tínhamos possibilidades de atuar com nossos desejos e conhecimentos, alterando a natureza, e passamos a sofrer as consequências de nossos atos para irmos aprendendo a responsabilidade e fixando em nós os limites das leis de Deus. Já no reino angelical, depois de ter aprendido e automatizado todos os processos racionais, tornamo-nos úteis. Adentraremos em outros níveis de aquisições intelecto-morais, de níveis de utilidades coletivas. Despertando os potenciais latentes, vamos formando corpos e instrumentos de manifestação cada vez mais aprimorados e com maiores graus de liberdade. A evolução nada mais é do que uma rota ascensional que nos leva de retorno ao Pai de onde saímos. Em sua primeira fase, que não será tratada nesta aula, é a involução, onde a centelha divina, uma alma decaída, sai do reino dos céus e mergulha na matéria densa, ficando presa à forma, aos átomos, tendo que desenvolver seus potenciais latentes através da difícil jornada evolutiva. A centelha divina, qual um espermatozoide de Deus, fecunda o óvulo da Mãe Terra e, passando através de inúmeras existências, vai transformando seus potenciais divinos em poderes ativos. Inicialmente, mergulha no reino mineral e já vai despertando na lei do amor através da lei de atração, despertando percepções através da expansão e recolhimento, do fluxo e refluxo. Vai desenvolvendo formas fixas e apreciáveis e, nas rochas, vai formando o arcabouço ósseo da Terra. Depois, passando por uma fase elemental, entra no reino vegetal, despertando outras percepções e sensações, os tropismos, o fluxo da seiva, os frutos, começando a formar o corpo astral ou corpo das emoções. Sendo o caule um cordão umbilical que vai se desprendendo da Mãe Terra.
Passa então por outro reino elemental e adentra o reino animal, ou seja, tendo liberdade, passando a organizar seu corpo astral, já desenvolvido através dos impulsos, e adentra no desenvolvimento do corpo mental, através dos instintos, que são os rudimentos da inteligência. Passando por outro ciclo elemental, um elo perdido na Terra, adentra na fase hominal, onde começa a despertar o corpo causal, o corpo de causa e efeito, ou o corpo de sua consciência. É uma fase pequena e transitória, porém decisiva no rumo ao Pai que está no céu, porém podendo estender-se por milênios e milênios pela sua rebeldia. Passa por um novo ciclo, um ciclo de transição, onde neste caso os testes já vão se tornando mais conscientes para a entrada no reino angelical, provado através da renúncia, da fé, da humildade e do seu despertamento consciente rumo a um ser divino. É um vestibular para a angelitude. Neste novo ciclo, que se estenderá por milênios e milênios, já vai se libertando da matéria densa e despontando sua intuição profunda de quem ele é realmente. O próximo ciclo, também sendo testado em seu calvário, lhe trará a libertação dos ciclos reencarnatórios e, como uma centelha divina livre, volta ao Pai, continuando sua jornada evolutiva.